Pedi aos serviços que pudessem fazer o favor de atualizar os quadros de tempos. Muito obrigado. Faça o favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, de há uns anos para cá, mas sobretudo com o Governo anterior, o Governo PSD-CDS, a precariedade tem vindo a tomar conta da realidade laboral em Portugal. As opções políticas assentes nos baixos salários e no trabalho sem direitos que marcaram a política do anterior Governo, assim como as várias alterações à legislação laboral, constituíram fatores determinantes para a generalização da precariedade laboral no nosso país, para a degradação das condições de trabalho e para a fragilização dos direitos laborais. E a este propósito é sempre oportuno lembrar que quando falamos de precariedade laboral estamos a falar de relações à margem da lei, estamos a falar de atropelos aos direitos de quem trabalha, estamos a falar da violação de direitos fundamentais, estamos a falar da degradação das condições de trabalho e estamos a falar do aumento dos níveis de exploração. Estes são os factos, os números são ainda mais cruéis. No nosso país, 1.200.000 pessoas trabalham com vínculo laboral precário, contratos a termo grosseiramente ilegais, recibos verdes que apenas disfarçam um suposto regime de prestação de serviços, eternas bolsas de investigação que mais não visam do que perpetuar a precariedade e contratos de trabalho temporários em claro confronto com as mais elementares regras do direito, porque nada têm de temporário. É este o retrato laboral do nosso país. Um retrato de mentiras, de falsidades e de simulações, com o único propósito de enganar as estatísticas do desemprego, de institucionalizar o trabalho sem direitos e de acentuar a exploração de quem trabalha. Mas um retrato também de intervalos, porque os períodos de precariedade, curtos ou longos, intervalam invariavelmente com períodos de desemprego. Uns meses precário, uns meses sem trabalho. Foi este o ritmo que o Governo anterior impôs aos jovens que não seguiram o conselho de Passos Coelho de procurarem conforto fora do seu país. E o pior é que foi o próprio Estado a dar o exemplo em matéria de precariedade. Na verdade, foi o Estado a dar o exemplo dos passos que as empresas haveriam de seguir e aproveitar. O Estado deu o exemplo dentro e fora de portas. Dentro de portas, porque o Governo anterior colocou milhares de pessoas a trabalhar em hospitais, centros de saúde, escolas e em tantos outros serviços públicos a responder a necessidades permanentes, mas com vínculos absolutamente precários. Falsos recibos verdes, contratos a termo, contratos de trabalho temporário ou contratos de emprego de inserção, tudo serviu para prolongar a agonia de quem trabalha, tudo serviu para ajeitar as estatísticas do desemprego e para enganar os números. Foram estes os passos dados pelo anterior Governo dentro de portas. Mas fora de portas, o Governo PSD-CDS também deu grandes passos, nomeadamente com o programa de estágios para desempregados de longa duração, colocando o Estado, o contribuinte, a financiar a precariedade para as empresas beneficiarem de mão de obra praticamente gratuita. É esta a realidade que importa combater, porque quando combatemos a precariedade, não combatemos apenas a mentira nas relações laborais e o atropelo dos direitos fundamentais de quem trabalha. Estamos também a combater o desemprego. Importa, portanto, repor verdade nas relações laborais, importa valorizar o Plano Nacional de Combate à Precariedade que o Governo atual assumiu, mas não chega. É necessário mais, é necessário muito mais. É necessário que o Estado comece a dar o exemplo no que diz respeito ao trabalho com direitos. É preciso valorizar a contratação coletiva, é preciso penalizar de forma efetiva e a doer as empresas que recorrem aos falsos recibos verdes, que abusam do recurso aos contratos de trabalho temporário ou recorrem ilegalmente aos contratos a termo. É preciso moralizar as relações laborais e os portugueses podem continuar a contar com os verdes neste combate contra a precariedade e na defesa intransigente do trabalho com direitos. Muito obrigado. Obrigado.